Olá, meus amigos, minhas amigas. Quero agradecer a todos vocês, meus amigos, meus irmãos em Cristo, colegas de trabalho, vizinhos, parentes, enfim, a todos vocês que me acompanham aqui no estado de Pernambuco, no Brasil e até no exterior. Sim, no exterior nós temos muitas pessoas que estão também acompanhando o nosso canal. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Só peço que vocês continuem compartilhando essas mensagens, esses vídeos, continuem se inscrevendo no canal, que é muito importante. Não esqueçam de dar sempre o like em cada vídeo, porque isso ajuda a potencializar. O YouTube vai entender que quando você dá um like, que você gostou desse conteúdo, e assim o algoritmo do YouTube vai oferecer esse conteúdo para outras pessoas. Esse conteúdo que é sobre a bendita palavra de Deus. Então ajude a que outras pessoas sejam alcançadas com esta palavra do Senhor Jesus, como você está sendo alcançado agora. E a Bíblia diz: dai de graça o que de graça recebeste. Então ajude a potencializar esse canal e outras pessoas sejam agraciadas com a palavra de Jesus. Dito isso, eu quero também desejar a todos vocês um feliz ano novo de muita paz, de muita saúde e com muitas bênçãos de Deus para a vida de vocês e para as vossas famílias. Que Deus, em Jesus, nosso Senhor, realize o desejo dos vossos corações, os bons desejos, né, de plena realizações, se de emprego, se de saúde, ou seja, tudo aquilo que você desejou e que em 2020 você não conseguiu realizar, que Deus lhe ajude a você realizar agora no ano de 2021. Apesar de que todos nós estamos aflitos, temerosos sobre o que pode acontecer de mais grave em 2021. Tem razão em pensar assim, mas não há motivo para desespero. Vamos continuar confiando em Deus para que o Senhor da Glória, Ele tome as providências em prol da nossa vida, principalmente com relação a uma vacina que possa imunizar a todos nós, para que voltemos à normalidade, pregando o Evangelho, nós que somos crentes em Jesus, nos presídios, nos hospitais, de porta em porta, como é o nosso grande desejo. E por conta da pandemia, nós estamos com essas atividades, de certa forma, restritas por conta das medidas corretas sanitárias que estão sendo orientadas pelas autoridades do nosso país. Então, que Deus, na sua misericórdia, providencie o antídoto, a vacina, não importa qual seja o país, qual seja a sua origem, o importante é que ela venha e imunize e resguarde e poupe vidas, porque já perdemos 195 mil vidas brasileiras, 195 mil famílias que estão chorando nesse momento pela perda dos seus entes queridos. E também a apreensão de muitas pessoas que não sabem se poderão ou não se infectar. Por isso que nós devemos continuar com as nossas medidas preventivas, usar sempre a sua máscara nos ambientes públicos, o álcool em gel, tomar todas aquelas medidas de distanciamento social quando nós estejamos na igreja, para atender as recomendações, para que assim nós, como cristãos, sejamos um exemplo para a sociedade e não sejamos como alguns que teimosamente rejeitam essas medidas corretas que as autoridades sanitárias do nosso país estão orientando. E nós agradecemos a Deus porque já 40 países já estão vacinando os seus cidadãos, demonstrando o cuidado em preservar aquelas vidas, e que esse cuidado também as autoridades do nosso país tenham também aqui com nós, brasileiros, pernambucanos, recifenses, olidenses, enfim, todas as cidades do nosso país possam ser objeto dessa imunização, e assim possamos voltar à nossa vida normal e fazer aquilo que nós fazíamos antes, principalmente interagir socialmente como nós vínhamos fazendo antes da pandemia. E no final do ano muita gente não pôde fazer isso por conta dos cuidados que corretamente deveriam ter. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, mais uma vez desejo para vocês um feliz 2021, com a graça de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. E quero convidar você para mais um texto da palavra do Senhor,
neste momento com Deus, sim, um primeiro momento com Deus de 2021, eu quero convidar você para lermos no Salmo de número 9 e o versículo de número 9, o versículo 9, 10 e o 11. E nós vamos refletir neste primeiro, podemos dizer, vídeo do ano aqui do canal do Pastor Irineu Messias. Eu espero que você me acompanhe até o final, para que junto possamos aprender da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, nessas escrituras que são divinamente inspiradas. Costumo sempre dizer isso, porque é o que diz capítulo 3, verso 16 da segunda epístola a Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Mas veja que aqui diz o texto sagrado. Convido você a pegar a sua Bíblia, na sua estante, na sua cama, onde você estiver aí na sua casa, e acompanhe comigo essa breve leitura, mas que será de grande aproveitamento para a sua vida. Diz assim o texto sagrado: o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, querida Igreja de Jesus, a quem saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus, particularmente a minha Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, mas extensiva a todas as denominações evangélicas, a todos os cristãos que neste momento me assistem, e mesmo aqueles que não são cristãos, mesmo aqueles que ainda não creem em Deus, costumo sempre dizer ainda não creem, mas eu creio que Deus pode operar um milagre em seus corações, de tal forma que vocês possam dar lugar ao Espírito Santo de Deus e abraçar esta fé maravilhosa no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra, glória, poder pelos séculos dos séculos. Mas voltando aqui ao texto, nós observamos que este salmo é um salmo de Davi. Davi que escreveu quase 50% do livro de Salmo, que é em torno de 176 versículos, e cerca de 73, 74 salmos foram escritos pelo nosso querido irmão, o profeta Davi, o rei Davi, o salmista Davi. E nesse salmo, o salmista ele destaca a ação de graças de Deus, ou para Deus, por um grande livramento que Deus lhe concedera. E neste salmo, ele faz uma oração para o Senhor nosso Deus. É uma oração, mas ao mesmo tempo uma declaração do que vencer a Deus para com a sua vida, ou o que Deus fez para a sua vida. Ele faz uma declaração acerca da ação de Deus para com a sua vida. E a primeira pergunta que eu lhe faço, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo: que declaração você pode dar acerca de Deus para com a sua vida? O que você pode dizer de Deus, do que Deus tem feito para a sua vida? Eu já lhe adianto que a nossa natureza, geralmente, ela nos leva a ser ingrato para com Deus. Geralmente nós não agradecemos pelo sol que nos ilumina, pela lua de noite, pela chuva que cai sobre nós, pelo oxigênio que respiramos, pela vida. Muitas vezes, ou quase sempre, nós não agradecemos a Deus por essas coisas tão maravilhosas, pelo dom de existir, pelo dom da vida, como diz lá em Atos dos Apóstolos, a expressão de que eu já preguei inclusive aqui. Quando você clicar aqui no card, você vai acessar uma mensagem que nós pregamos: o Deus do movimento e da existência, ou seja, nele nos movemos e nele nós existimos. E aqui nós temos um servo, nós temos um homem que, apesar de ter sido rei, ter sido um homem guerreiro, mas neste momento aqui nós percebemos o reconhecimento de Davi do que Deus fizera à sua vida. E eu convido você para que você também faça como Davi. Reconheça o que Deus fez para com a sua vida, desde as grandes coisas,
mas as mais simples coisas que Deus realizou em sua vida, lembre-se disso agora. E no seu coração, glorifique, agradeça e louve ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito para com a sua vida. Conforme diz o Salmo 116 e o verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Mas voltemos aqui ao texto. O salmista declarando: o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido. Ou seja, se você, meu amigo, minha amiga, está passando por algum tipo de opressão na sua vida, não importa qual seja a origem, não importa o que gerou essa opressão na sua vida, o que gerou essa opressão na sua mente, no seu coração. E eu sei muito bem, e todos nós sabemos, que quando a pessoa está oprimida, as pessoas têm um sofrimento muito grande, um sofrimento que muitas vezes se origina na mente, no coração, na alma, mas que termina se transformando numa doença física, que dizem alguns estudiosos, ou a própria medicina, que são chamadas doenças psicossomáticas, que vem do psico e que termina gerando uma doença física por conta dessas opressões que você sofre na sua vida. Essa opressão originada de tantas coisas, de tantos aperreios, de tantos problemas que são gerados na sua vida, e você se sente uma pessoa oprimido. Mas aqui está uma notícia boa, aqui está uma notícia maravilhosa. O salmista dizendo que Deus é um alto refúgio para o oprimido. Se o salmista faz esta declaração, é porque ele, seguramente podemos dizer, ele passou por esse momento de opressão. Ele passou por esse momento difícil na sua vida. E se nós olharmos a história do profeta, do salmista Davi, além de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, nós veremos que o salmista Davi passou por vários momentos aflitivos na sua vida. Como já dissemos aqui em outra mensagem, ele foi perseguido pelo seu sogro Saul, ele foi perseguido, ou melhor, ele foi perseguido sim pelo seu filho Absalão, sofreu da parte deste um golpe de estado. Quão oprimido aquele homem não estava naquele momento. Mas aqui ele declara que Deus é um alto refúgio para o oprimido. Ou seja, podemos seguramente dizer que o salmista, naqueles dias da sua opressão, que não foram poucos, ele se refugiou em Deus. E você neste momento, em quem está e em quem está se refugiando? Será que é no homem? Será que é nos remédios? Será que é em outras coisas que você está se refugiando? O conselho de Deus que eu tenho para a sua vida, nesses primeiros dias do ano de 2020, meu amigo, é que você reconheça em Deus o verdadeiro alto refúgio, ou seja, um lugar alto, aonde você pode se dirigir e lá você ser protegido pelo Senhor nosso Deus. Conforme diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse Salmo 91 que é muito conhecido. Então, portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, meu dileto irmão em Cristo Jesus, qual é o motivo da sua opressão? Se Deus é poderoso para refugiar você, para proteger você de toda e qualquer opressão que você estiver passando, porque aqui a sua palavra está fazendo esta declaração. Agora, observe que não é qualquer pessoa que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é um servo de Deus, é um homem que cria em Deus, é um homem que confiava em Deus, porque muitas vezes as pessoas querem o refúgio de Deus, o socorro de Deus, mas não confia em Deus, não quer saber nada com Deus, procura outras coisas para se refugiar, procura outros meios para fugir da sua opressão. Mas neste momento, você que me assiste agora, atenda este conselho, não meu, nem tão pouco do salmista, embora ele tenha registrado essas palavras, mas esse conselho, na verdade, são ou é do Espírito Santo de Deus, que usou o salmista Davi como um instrumento, como um vaso, como um mensageiro, para no século 21
dar essa mensagem para você. Para você fazer de Deus, o Altíssimo, o nosso Pai Celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, como seu verdadeiro refúgio neste momento de opressão na sua vida. E ele ainda diz mais, um alto refúgio, e ele repete mais, um alto refúgio para o oprimido e um alto refúgio em tempo de angústia. Claro, porque a pessoa, quando está oprimida, ela está angustiada. A opressão gera angústia. Então, portanto, seja você oprimido, seja você angustiado, Deus quer ser para a sua vida, como foi para o salmista, um alto refúgio. E nesse alto refúgio, Deus vai proteger a sua vida. Mas você precisa, e eu e nós, precisamos querer, precisamos pedir que Deus seja o nosso alto refúgio. Que Deus seja o nosso alto refúgio nos momentos da nossa opressão, nos momentos da nossa angústia. Porque a palavra de Deus diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E é verdade, nos momentos de angústia, realmente nos sentimos extremamente fragilizados. E tão fragilizados que muitas vezes as pessoas querem até morrer para fugir daquela opressão, para escapar daqueles momentos tão angustiantes, que de certa forma podemos dizer que neste momento que nós estamos passando, as pessoas de certo modo estão muito angustiadas. Angustiadas por quê? Porque ele perdeu seu pai para a Covid, perdeu a sua mãe. Nós ouvimos de casos que uma família morreram quase 5 pessoas, quase toda a família, e aquele que ficou profundamente angustiado, temendo ser o próximo da lista, temendo ser também ceifado por esse terrível Covid. Por isso que nós não entendemos que certos cristãos estão com ironia com relação a esse vírus tão terrível, a esta doença tão terrível que é a Covid. E muitos debocham, ironizam, mas dessas pessoas nós precisamos nos mostrar como verdadeiros cristãos. Chorai com os que choram, diz a palavra de Deus. Então vamos chorar por aqueles que perderam os seus entes queridos, por aqueles que estão infectados, portanto estão profundamente angustiados. Vamos pedir que Deus, o Senhor, seja para estas pessoas o alto refúgio, e que eles possam se tomar em Deus, ver em Deus o seu alto refúgio. Não apenas confiar nos homens, claro, esperar tomar o seu remédio, porque, ora, se nós tomamos, se precisamos da vacina, nós não tomamos remédio para as outras coisas. As pessoas tomam remédio para a sua hipertensão, as pessoas tomam remédio para a diabetes, que os ajuda a preservar a sua vida. No entanto, essas pessoas algumas delas, não digo todas, estão sendo contrário à questão de ser imunizado, que é um remédio, a vacina, para escapar da morte pelo coronavírus. Ou seja, essas pessoas estão, o mundo inteiro e na nossa nação não é diferente, estão muito angustiadas. E nós, como cristãos, precisamos orar a Deus para que o Senhor seja para eles como é para nós, se é que nós estamos tomando isso para nós, porque aqui nós estamos tendo a experiência de um homem de Deus, que no momento de opressão, ele reconheceu em Deus o seu alto refúgio. No momento da angústia, ele reconheceu em Deus o seu alto refúgio, porque de fato para ele Deus foi o seu alto refúgio. E para você, o que é que Deus está sendo agora? Será que você está vendo Deus como o seu alto refúgio? Será que seu desespero está tão grande em que você não consegue enxergar isso? Mas através desta palavra que eu te ministro agora, no poder do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo do Senhor, eu te ministro esta palavra para que você confie em Deus e faça de Deus, neste momento, a partir de agora, o seu alto refúgio, e Deus vai ajudar a você a passar por esse momento de opressão, a passar por esse momento de angústia. Jesus, o nosso Senhor, disse em uma das suas palavras, capítulo 11 e o verso 28 de Mateus, convidando a todos, os cansados e oprimidos, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O mesmo Deus que foi o alto refúgio do salmista,
Aqui também diz para você: venha a mim, você que está cansado, você que está oprimido, e eu te aliviarei. Agora você precisa vir, como o salmista foi. Você precisa crer, como o salmista creu. Se você assim fizer, Deus o Senhor será para você um alto refúgio. Reitero, na opressão, na angústia, em tempos de angústia. Mas ele ainda diz mais uma outra coisa no versículo de número 10. Observe que coisa maravilhosa. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti. Veja aqui, observe que ele em cima fala que Deus é alto refúgio, na angústia, na opressão. E, no entanto, no versículo de número 10, ele faz um esclarecimento para nós. Os que confiam em ti. Ou seja, ter Deus como alto refúgio está intrinsecamente ligado à confiança em Deus. 11, verso 6 de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Que aquele que se aproxima de Deus, necessário faz crer que ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, portanto, se você quer ter, neste momento de opressão, nesse momento de angústia, Deus como seu alto refúgio, você precisa obrigatoriamente crer em Deus, crer na sua salvação, crer no seu livramento. Você precisa confiar em Deus, porque se você não confiar em Deus, você não experimentará Deus como alto refúgio na angústia e na opressão. Então o salmista diz aqui: os que confiam no teu nome, capítulo 9, Salmo 9, verso 10, os que confiam, os que conhecem o teu nome, confiam em ti. Ou seja, é preciso conhecer o nome de Deus, porque sem conhecer a Deus, você não pode confiar. As pessoas, então neste momento nós estamos te apresentando o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Salvador da glória, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Este é o nome, o Senhor Jeová dos Exércitos. Bendito é o nome de Jesus. Então, conheça-o, tenha uma experiência íntima com o Senhor nosso Deus, para que a partir daí a confiança possa entrar no seu coração, gerada, não pela sua própria vontade ou pelo seu próprio desejo, mas gerada pelo poder do Espírito Santo de Deus, que disse Jesus. É Ele, o Consolador, quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E eu dou-me mesmo como exemplo, modéstia à parte, se eu não tivesse o Espírito de Deus trabalhado no meu coração, eu não estaria pregando de forma nenhuma esta mensagem para vocês. Se eu estou pregando deste jeito, desta forma e com esta convicção, é porque um dia lá no passado, o Espírito de Deus trabalhou no meu coração de tal forma, oh glória a Deus, que agora eu posso dizer para vocês: tenha Deus como seu alto refúgio, mas conheça o nome de Jesus, conheça o nome de Deus, confie nele, porque, aí o salmista vai dizer mais adiante, os que conhecem teu nome, confiam em ti, porque tu, Senhor, que coisa linda, não decepcionas os que te buscam. Ou seja, Deus, ele não decepciona a ninguém que o busca, a ninguém que o tem, que acreditam nele, que conhece o nome dele, que confia nele, que tem ele como alto refúgio. Você nunca será decepcionado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua mãe pode decepcionar, o seu pai de igual modo, os seus irmãos e seus parentes e amigos podem lhe decepcionar ou já lhe tem lhe decepcionado. Mas o nosso Deus nunca decepcionará quem conhece ele, quem confia nele e quem tem ele como alto refúgio. E o salmista falava da sua própria experiência pessoal, de certa forma ou indiretamente, porque o filho dele decepcionou ele. Absalão ficou profundamente decepcionado. Ele decepcionou-se com Saul, o seu sogro, que o perseguiu como se persegue um animal. Ele se decepcionou com outros antigos aliados deles que o traíram quando mais ele precisava de apoio. Ou seja, nós estamos suscetíveis a ser traídos, a passar por decepções
por parente, por amigos, por quem quer que seja. Mas uma coisa eu lhe asseguro, baseado nesta Escritura, que Deus, o nosso Pai, o Salvador Jesus, o Espírito Santo de Deus, nunca vai lhe decepcionar. Agora, para isso, você precisa conhecê-lo, confiar no seu nome e ter nele o alto refúgio da sua vida, meu amigo. E feito isso, e agindo dessa forma, resta agora você fazer uma outra coisa que não pode estar dissociada dessas que lhe falei. E qual é outra coisa, pastor, que eu devo fazer? Você deve agradecer a Deus. Você deve prestar ações de graça ao Senhor por tudo quanto Ele deu. Como ele disse no início do vídeo, agradecer a Deus pela vida, por existir, pelo oxigênio, mas por todas as bênçãos que Deus tem concedido à sua vida. E, sobretudo, por Deus ser seu alto refúgio, por Deus ser o seu alto refúgio na opressão, na angústia, e por Ele, na sua misericórdia, fazer-se conhecer a você. Porque não é você que vai à procura de Deus, mas é Deus que vai à procura de você. Quando eu estou ministrando essa mensagem para você, é Deus que está procurando a sua vida, para ser na sua vida o alto refúgio na opressão, na angústia. Agora você precisa querer conhecer a Deus. Você precisa confiar em Deus. E depois de tudo isso, você louvar a Deus. Como diz o versículo de número 11. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Por isso que nós estamos aqui anunciando os feitos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Ele fez com as nossas vidas. Nós temos um culto em nossa igreja chamada Círculo de Oração, onde neste culto os irmãos aproveitam essa oportunidade para exatamente contar os testemunhos, os feitos, os milagres, as bênçãos que Deus derramou em sua vida, desde as mais difíceis, que julgávamos difíceis, que Deus dê vitória, como as mais simples. É um momento que nós escolhemos para agradecer, dar o nosso testemunho de fé do quanto Deus fez pela nossa vida. E por isso também que nas nossas igrejas nós somos um povo que gostamos de cantar para Jesus. Tem o hino na nossa harpa cristã, de número 371, que nós cantamos: mas grato a ti, mas grato a ti, mas consagrado faz-me, Senhor. Então este hino revela a nossa gratidão a Deus por tudo quanto Ele fez conosco. Mas não só este, como vários outros do nosso hinário, que nós procuramos dar louvores ao Senhor nosso Deus, porque Ele nos fez conhecer o seu nome, porque Ele, pelo seu Espírito, gerou em nós confiança no nosso coração, nele, aleluia. E Ele também se tornou para nós o nosso alto refúgio nos vários momentos que nós tivemos de opressão e de angústia. Ô pastor, e crente passa por esse momento? Mas é claro que passa. Crente não é melhor do que ninguém. Ele apenas está numa situação espiritual melhor, não porque ele é melhor, mas porque Deus deu essa chance àqueles que o aceitaram como Senhor de sua vida. Então, portanto, a Bíblia diz que aquilo que sucede ao injusto, sucede também ao justo. Por isso que tem muitos crentes que estão sendo também infectados pelo coronavírus. Não é porque esse tem menos fé do que aquele que não foi. Redondamente enganado quem está com essa postura equivocada e sem fundamento nenhum na Escritura. Se aquele crente foi infectado, porque Deus permitiu que assim fosse infectado, para provar a sua fé e, quem sabe, para levar para a sua glória, se assim for os desígnios de Deus, conforme diz o Salmo 15, onde diz que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Mas Deus prova o seu povo como Ele quer. Então, portanto, o crente sim passa por provações, passa por opressão, passa por angústia, porque o Senhor nosso Deus prova o seu povo assim como o ourive prova o ouro. Nós não somos adeptos daquela falsa teologia que diz que o crente não adoece, que o crente não passa por prova, que o crente não passa por dificuldade. Isso não tem fundamento bíblico. A Bíblia mostra que Deus prova o seu povo, porque assim apraz provar-nos, porque através das provas Deus nos ensina como nós devemos adorar e agradecer a Deus, porque nas provas
Deus mostra que é o nosso alto refúgio. Nas provas, ele demonstra para nós que ele nos ama, que ele cuida de nós e que ele é um Deus zeloso, um Deus que ama. E ele espera que na prova nós também cantemos louvores ao Senhor nosso Deus, porque ele é digno de toda honra e de toda glória, porque ele é o nosso alto refúgio. Assim, meu querido amigo, minha querida amiga, Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde e mais uma vez um feliz 2021 para você e toda a sua família. E continue em 2021 confiando mais em Deus do que você confiou em 2020. Se você ainda não conhece ao Senhor Jesus de modo pessoal, íntimo, eu convido você a conhecê-lo através não da sua concepção religiosa ou filosófica, das ideias da sua própria mente, mas através única e exclusivamente da palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, comece 2021 fazendo esse pacto com esse Deus Todo-Poderoso que quer ser o alto refúgio para a sua vida. Deus assim os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.